Vamos iniciar agora para o ensino médio, mais uma aula de filosofia para o primeiro ano. Eu sou o professor Isaías, professor de filosofia, trabalho como professor há 25 anos, não todo o tempo com filosofia e agora com 60 anos de idade. Hoje nós vamos trabalhar para o pessoal do primeiro ano do ensino médio, num primeiro momento, o método socrático. Método socrático quer dizer o método de Sócrates. Sócrates foi um filósofo que viveu no século V a.C., já começou a filosofar depois de idoso, e ele tinha uma maneira muito interessante de filosofar. O seu método, composto por dois momentos. Primeiro momento, a ironia, e o segundo momento, a maiêutica. Nós vamos ver no decorrer da aula o verdadeiro significado dessas duas palavras e nós vamos aprofundar o método socrático, colocando também dele a atitude filosófica, que é a provocação que ele faz para que o homem possa filosofar. Sócrates, ele tinha uma frase que todo mundo conhece, ou que quase todo mundo conhece no mundo filosófico, que é: só sei que nada sei. O fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Então, com isso, o Sócrates, ao dizer só sei que nada sei, o que ele quer dizer? Nada sei por completo. Nada sei que eu esteja sabendo sozinho. Nada sei que eu não possa investigar para procurar saber. E isso não é ignorância, isso é sabedoria. Então, ele também dizia: só existe um bem, o conhecimento, e apenas um mal, a ignorância. Pensar grande, conhecimento. Pensar pequeno, ignorância. Então, nesse aspecto, o Sócrates ele vai querer que o homem conheça a si mesmo. Por isso, uma frase também atribuída a ele, já que Sócrates não escreveu nada, tudo que Sócrates fez e falou, a gente conhece pelos escritos dos seus discípulos, Xenofonte e Platão. Então, conhece-te a ti mesmo é o fundamento daquilo que o filósofo deve praticar. O conhecimento de si mesmo. Então, por que o conhecimento de si mesmo é conhecer o quê? Fundamentalmente a virtude. Porque qual é a essência do homem? A essência do homem é a razão. Qual é a essência da razão? A virtude. Então, conhecer a si mesmo é se tornar um homem virtuoso e procurar praticar a virtude. Então, o método socrático, como eu falei inicialmente, ele é composto por dois principais momentos: a ironia, que é questionamento, e a maiêutica, que é parir, dar à luz as ideias. Então, o primeiro momento é o momento do questionamento. O segundo momento é o momento do aprofundamento das ideias. E é interessante a gente frisar aqui o seguinte, que Sócrates, ao colocar a ironia, ele faz perguntas inteligentes para que as pessoas, os seus interlocutores, reconheçam a sua própria ignorância sobre o que julgam saber, para que posteriormente, no segundo momento, na maiêutica, possa aprofundar as ideias. Ele não gostava muito da profissão do pai, o seu Sofronisco, que era escultor. Então ele achava que o escultor é um copiador e todo copiador é um pouco falsificador, aí na linha do Platão. Mas ele gostava muito do trabalho da dona Fenareta. Seu Sofronisco era escultor e a dona Fenareta, mãe de Sócrates, era parteira. E ele acreditava no seguinte: a minha mãe ajuda as mulheres a parirem crianças e eu ajudo os homens a parirem ideias. Então, fundamentalmente, é esse o método socrático, aquele método que leva as pessoas a querer o aprofundamento das ideias. Então, explicitando um tanto melhor, nós temos ali no começo o seguinte: usar a razão para gerar conhecimento das virtudes, para fazer o bem e chegar à felicidade. Então, o que significa isso? Significa que nós devemos pensar grande. Pensar grande é usar a razão. Para gerar o quê? Conhecimento. E eu preciso conhecer o quê? Fundamentalmente as virtudes. As virtudes são justiça, prudência, temperança, verdade, paciência. São virtudes que nós precisamos conhecer. Para quê? Para fazer o bem.
para chegar aonde? Para chegar onde todo homem quer chegar, a felicidade. Todos nós queremos chegar à felicidade, mas qual é o caminho? Nós temos que partir do uso da razão para poder conhecer sempre mais, para que a gente consiga praticar as virtudes. Praticando as virtudes, nós fazemos o bem. Não praticando as virtudes, a gente faz o mal, e ao invés de chegar à felicidade, a gente vai chegar, logicamente, à infelicidade. Então, o método socrático, a ironia, explicitando melhor, então procura confundir o seu interlocutor acerca do conhecimento que esse interlocutor acha saber sobre as coisas. E depois também é o ato de perguntar, de trazer grandes questionamentos que não têm respostas imediatas, que não têm respostas prévias, para que o seu interlocutor possa chegar ao segundo momento, que é o momento de querer aprofundar as ideias. Eu não preciso dizer para vocês que muitos interlocutores, no primeiro momento, ficavam chateados e desistiam da conversa. Você imagina aquele ateniense e aquele espartano discutindo se o treinamento militar dava coragem ou não. E aí eles não chegaram a uma conclusão. O espartano dizendo que o treinamento militar dava coragem porque a educação em Esparta era para a guerra. O ateniense dizia que não, que normalmente o treinamento militar ele pode até oferecer alguma habilidade, mas não dá coragem. Como não chegaram a um consenso, foram com a questão para Sócrates e perguntaram para Sócrates se ele acreditava que o treinamento militar dava coragem ou não. Aí ele foi logo com ironia. Vocês sabem o que é coragem? Ninguém sabia. Bom, se nenhum dos dois sabe o que é coragem, como é que vão chegar à conclusão se treinamento militar vai dar coragem ou não? É uma discussão inútil, porque não vai chegar a lugar nenhum. Então, a maiêutica é justamente o momento onde eles vão saber definir o que é coragem para poder posteriormente saber se verdadeiramente o treinamento militar oferece coragem ou não. Então, a maiêutica faz o interlocutor penetrar em novas ideias, parir ideias, adquirir novos conhecimentos. É o ato de dar à luz às ideias. Então, o objetivo do método é justamente encontrar definições universais, respostas essenciais, respostas definitivas, das quais a gente não possa duvidar. Agora, relacionado àquele primeiro momento, utilizar a razão para gerar conhecimento das virtudes, para fazer o bem chegar à felicidade, tem o contrário. Pensar grande, conhecimento. Pensar pequeno, ignorância. A ignorância não leva você ao conhecimento da virtude, leva você ao conhecimento do vício. No cristianismo nós chamamos vício de pecado. Então leva você ao conhecimento do vício. E quem pratica o vício, ele não faz o bem, ele faz o mal. E quem faz o mal chega à infelicidade e conduz os outros também à infelicidade. Então, é por isso que ele vai dizer inicialmente que só existe um bem, o conhecimento, e só existe o mal, a ignorância, porque o conhecimento leva a gente a praticar o bem e a ignorância já leva justamente a gente a fazer o contrário, praticar o mal. Então, nós temos aqui o seguinte, segundo Sócrates, o homem é dotado de uma natureza racional voltada para o bem. O seu discípulo, um pouco mais jovem do que ele, o Platão, ele disse uma coisa há 2.500 anos atrás e nós acreditamos nisso ainda hoje, que o homem é um ser racional composto de corpo e alma. Então, mas o Sócrates ele vai dizer que o homem é um ser dotado de uma natureza racional voltada para o bem. E nesse aspecto, esse pensamento socrático ele vai se parecer muito com o pensamento bíblico, que também diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus, portanto o homem tem uma origem boa. Para Sócrates, o homem, sendo dotado de uma natureza racional voltada para o bem, tem uma origem boa. Então o homem é bom, essencialmente. O que leva o homem a ser ruim? A falta de conhecimento. E a falta de conhecimento ele pode ser decorrência do camarada não querer conhecer nada ou de não poder ter acesso ao conhecimento. Você pega lá algum povo lá da África que só vive no meio da guerra e só sabe utilizar armas. Ele não tem a oportunidade de desenvolver a sua inteligência e, portanto, de produzir um conhecimento mais aprimorado do mundo e das coisas. Agora, eu falei
falei aqui de diversas virtudes, eu poderia falar de milhares de virtudes: justiça, prudência, temperança, magnanimidade, liberalidade, mansidão, franqueza, são todas virtudes. Mas Sócrates, além de considerar todas essas virtudes, duas delas ele achava essencial. E para falar a verdade, eu também. Duas delas são essenciais. A primeira delas, a primeira verdade a primeira das virtudes é a verdade. A verdade, ela deve ser o quê? Deve ser aquela coisa que nós devemos procurar e deve ser aquela coisa que nós devemos dizer. Nós devemos procurar a verdade e nós devemos falar a verdade. Não pode ser diferente. A verdade é aquilo que se busca e aquilo que se diz. E a justiça? A justiça é aquilo que se faz. Então, essas duas virtudes para Sócrates, elas são fundamentais. A verdade, porque ela deve ser uma prática daquele que busca alguma coisa, e a prática daquele que fala alguma coisa. E a justiça, por que ela também é uma virtude essencial? Porque ela está impregnada justamente dentro daquilo que a gente faz. Então, falar a verdade e praticar a justiça. Procurar a verdade e procurar fazer a justiça. Então, essas duas virtudes para Sócrates, elas são fundamentais. Então, nesse aspecto, o método socrático leva a gente a tomar uma atitude filosófica que é a seguinte: procurar constantemente o conhecimento maior, o conhecimento mais aprofundado e o conhecimento definitivo sobre as coisas, se é que podemos falar de algum conhecimento definitivo, porque nessa ideia de que nem todo conhecimento é definitivo e que nem todo conhecimento é pronto e acabado, é que ele vai dizer: sei que nada sei. Então, Sócrates, ele é considerado o divisor das águas na filosofia, justamente por essa importância que ele dá às virtudes. Então, ele não é como os filósofos pré-socráticos que vieram antes dele, que estavam preocupados com a natureza e nem tanto com a questão do homem. Ele não. Ele, juntamente com Platão, seu discípulo, e depois também com Aristóteles, um pouco mais tarde, ele vai procurar trabalhar a questão do homem. É por isso que nós costumamos dizer que o período socrático é o período antropológico, aquele período que se preocupa com a essência do homem. Agora, depois dessa conversa, eu queria colocar aqui para vocês uma questão pequena, mas também de fundamental importância para a gente entender um pouco o método socrático e a atitude filosófica. Então, essa questão eu estou colocando aqui para discutir, nós vamos trabalhar um pouco também aquelas que não são as respostas certas. Então, o método socrático é uma técnica de investigação filosófica feita em forma de diálogo, de conversa. Tal método é decorrente do pensamento mítico? Não, porque o pensamento mítico ele não se preocupa com a essência, ele não se preocupa com o aprofundamento e nem liga também para as contradições. Então, não é o pensamento de Sócrates que ele não admite contradição dentro daquilo que verdadeiramente se aprofunda. Agora, é ligado também, então, esse método é decorrente do pensamento cosmológico? Não. O pensamento cosmológico está voltado para os filósofos que vieram anteriormente a Sócrates. Então, são aqueles filósofos que se preocuparam com a arqué da physis, ou seja, que se preocuparam com a natureza, que se preocuparam em descobrir da onde foi que as coisas vieram, de que as coisas são compostas e o que elas vão se tornar algum dia. E Sócrates não estava diretamente preocupado com isso, estava mais preocupado com o homem. Agora, a letra C. Esse método é decorrente do pensamento retórico? Não. Por quê? Porque a retórica é uma filosofia dos sofistas, Protágoras e Górgias, que diziam que o homem é a medida de todas as coisas. Para Sócrates, a essência é a verdade, a essência é a justiça. O homem não é a medida de todas as coisas. Verdade é verdade, mentira é mentira. Não podemos transformar uma mentira em verdade através do discurso retórico, como faziam os sofistas. Porque a retórica transformava mentira em verdade e verdade em mentira. Sem contar que o Sócrates também não gostava muito do pessoal ligado aí à retórica, né, dos sofistas, porque eles cobravam para ensinar. E Sócrates achava que quem recebe dinheiro para ensinar não ensina o que tem que ser ensinado. Ensina aquilo que o discípulo que está pagando quer ouvir. Agora, a letra D.
Dialética, então do pensamento dialético. Sim, a dialética foi inventada por Zenão de Eleia, para a gente não confundir com Zenão de Cítio. O Zenão de Cítio inventou o estoicismo. Então, o Zenão de Eleia, ele inventou a dialética, que é aquele método discursivo onde se trava a discussão para estabelecer a verdade. Então, a letra D é a resposta correta. E, finalmente, nós vamos comentar aí também a letra E do pensamento metafísico, não porque o pensamento metafísico é muito voltado para a outra vida, para a vida para além da morte, para o conhecimento para além das aparências. Sócrates, ele queria o conhecimento para além das aparências, mas a mística de Sócrates não é assim tão acentuada, aonde ele possa atribuir o conhecimento como um fundamento divino, como fez Santo Agostinho na Idade Média. Então, também não está ligado ao pensamento metafísico, e sim ao pensamento dialético. Pessoal, terminando aqui a minha conversa, o meu diálogo e esse exercício com vocês, eu quero que vocês visitem constantemente, sempre que puderem, façam esforço para visitarem a plataforma Educa, porque lá vocês encontrarão aprofundamento em exercícios, tanto na disciplina de filosofia, quanto nas demais disciplinas.